que são os tópicos destinação da terra, causa das misérias terrenas, mundos de expiações e de provas. Portanto, hoje nós vamos estar em contato com a nossa realidade. Afinal de contas, a terra é a nossa morada na casa do Pai. Morada adequada às nossas necessidades de evolução e de progresso. E nenhum estudo desse capítulo, na nossa opinião, pode se iniciar sem que nós relembremos a afirmativa de Jesus, que para mim é uma afirmativa promessa. Se não vejamos, conforme registrou São João, no capítulo 14, versículos 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que eu me tenha ido e vos houver preparado o lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, também aí estejais. As palavras do Cristo são as mais consoladoras que nós, espíritos ainda renitentes no mal, podemos ouvir e abraçar para o nosso coração, e que nos faz pensar sobre como estamos aproveitando essa oportunidade neste nosso planeta, no planeta Terra. Será que nós estamos aproveitando a oportunidade para que um dia nós possamos construir uma morada em nós, que o Mestre possa estar junto conosco, aonde nós estivermos? Essa é a promessa dele. Ele vai voltar e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, também aí estejais. Muito bem. Muitos se perguntam: por que na Terra há tanta maldade? Isso é uma realidade, né? Ainda há muita maldade na Terra. Tantas paixões desenfreadas, tantas misérias, tantas enfermidades, né? E Allan Kardec é que nos traz a explicação sobre isso. Ele nos diz que nós devemos levar em conta a destinação da Terra. A Terra é um planeta que tem por destinação receber os espíritos em queda, né? E, portanto, ela recebe esses espíritos em queda que justificam todas essas paixões, todas essas misérias, todas essas dificuldades pela natureza dos seus habitantes, que ainda estão em processo de evolução. De tal forma que a Terra é comparada a um hospital. Se nós lembrarmos dos hospitais aqui na Terra, né, para quem nós mandamos para os hospitais? Os doentes, né, os estropiados, aqueles que precisam de cuidados. Então, a Terra é um hospital. Abriga, portanto, doentes da alma. A Terra também é comparada a uma penitenciária. Para as penitenciárias se mandam os que praticam o mal, né? Se você não pratica o mal, você não tem porquê, dentro de uma justiça dos homens, e ainda mais na justiça de Deus, por que ser enviado para uma prisão, onde é um local onde são mandados aqueles que precisam ser
corrigidos nas suas atitudes, nas suas ações. A Terra é comparada a uma região malsã, a uma região insalubre. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos e enfermiços, pelas condições sanitárias que são ofertadas, pela miséria em que eles vivem, por todas essas questões. Assim, é que se justificam e que nós encontramos resposta para todas aquelas perguntas iniciais que nós fizemos. Mas nós sabemos que somos espíritos que fomos criados simples e ignorantes, e que essa nossa vivência aqui neste planeta Terra é uma experiência dentro desse nosso processo de evolução, de aprendizado para a evolução. Então, nós sairemos deste planeta um dia, porque a fatalidade é o nosso progresso, é o nosso crescimento. Então, como se dará essa saída do planeta Terra? Do hospital, nós saímos quando estamos curados das nossas enfermidades. Portanto, nós sairemos para uma nova morada quando nós nos curarmos das nossas enfermidades, do nosso gosto pelo mal, né? Do nosso gosto pelo egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade. Então, quando nós estivermos curados de todas essas maldades, de todas essas características nossas, nós sairemos deste planeta. Se nós estivermos aqui vivenciando experiências de dificuldade em decorrência das nossas atitudes, da nossa renitência no mal, então, se nós sairmos dessa condição, aprendermos pelo amor, trabalharmos pelo nosso bem, pelo nosso progresso, aí nós merecemos sair dessa condição de prisioneiros. Portanto, o homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. E dos mundos de expiação e provas. O que dizer dos mundos de expiação e prova que já não sabeis? Esta é a questão que faz Santo Agostinho neste capítulo, né? Santo Agostinho, que foi santo da igreja, foi bispo, foi considerado doutor da igreja depois de uma juventude muito tumultuada, ele se dedicou às questões do estudo do evangelho e do seu progresso. É, inclusive, um exemplo que nós temos de que, na Terra, vivendo em aprendizado, quando nos dedicamos à vivência dos ensinos e à prática do bem e do amor, nós podemos nos transformar, né? E Santo Agostinho se transformou e participou muito com Allan Kardec durante a codificação, né? Era um espírito atuante nas comunicações naquele momento, e as suas mensagens são muito presentes no Evangelho. Inclusive, neste capítulo, ele tem mais de uma, tem várias mensagens que nos ajudam a entender sobre o mundo de provas e expiações, é uma delas. Então, ele nos diz que basta observar o mundo em que nós habitamos. A Terra é um desses mundos de provas e expiações, cuja composição da sua população é a seguinte: aqui habitam espíritos em expiação, que são espíritos que foram excluídos de outros mundos devido à obstinação no mal. Nós temos alguns exemplos, né, que são mais conhecidos dentro dos nossos estudos, que são trazidos por
Emmanuel, naquela obra A Caminho da Luz, onde lá ele narra, né, a formação do nosso planeta, né, sob o comando do Cristo, e mostra toda a história da nossa humanidade terrestre, a sua composição e tudo, sempre sobre a orientação, o comando e a direção do nosso governador espiritual, que é o Cristo. Né? E lá ele nos fala dessa questão da expiação desses espíritos que, em condições já mais adiantadas em inteligências, continuam renitentes no mal. E aí eles sofrem esse degredo para que venham expiar as suas faltas aqui em um planeta como o nosso, que é de prova e expiação. Compõe também a população do nosso planeta as raças selvagens, que são aquelas que estão em curso de desenvolvimento com os espíritos mais adiantados. Então, Deus utiliza-se desse mecanismo e coloca esses espíritos que aqui, junto com alguns que já são mais desenvolvidos em inteligência, para que eles possam aprender e para que eles possam também se desenvolver e construírem os seus progressos. Também as raças semicivilizadas, que são as raças selvagens, que já estão em via de progresso, construindo aí os seus aprendizados e o seu adiantamento. As características que caracterizam os habitantes da Terra. Superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes. Então, nós já somos um povo que tem muita inteligência. Porém, também nos caracteriza os numerosos vícios que mostram o índice de grande imperfeição moral que ainda também temos. Nós buscamos lá na questão 675 do Livro dos Espíritos, que Kardec questiona os espíritos o seguinte: só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? E os espíritos nos respondem que não. Toda ocupação útil é trabalho. E nós buscamos essa questão para que a gente pudesse entender a próxima questão, que é: por que o trabalho é imposto aos homens, aos habitantes deste planeta de provas e expiações? E os espíritos responderam que é por ser uma consequência da sua natureza corpórea, né? Através do trabalho material que nós conseguimos alimentar os nossos corpos, né? Para que a gente possa trabalhar e nos desenvolver. E é uma expiação, e ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Por isso, nós precisamos trabalhar muito, porque é o trabalho que vai aperfeiçoar a nossa inteligência e nos dar, com isso, a condição de diferenciarmos do que é bem e do mal. E assim, nós fazermos a nossa opção. Se pelo bem, melhorarmos o nosso progresso e a qualidade da nossa moralidade. Então, é natural que no planeta de provas e expiação, como a Terra, no estágio em que a Terra, a humanidade terrestre já se encontra, nós estejamos essa superioridade em inteligência, em intelectualidade, em desenvolvimento, em todas as áreas, né, da nossa vida. Nós vemos o desenvolvimento da ciência em vários aspectos, né, trazendo o desenvolvimento na medicina, em todas as áreas do conhecimento humano, nós estamos bem adiantados. Porém, ainda
precisamos trabalhar no bem para que a gente possa também nos adiantar em moralidade. Característica comum nos habitantes da Terra e nos planetas de prova e expiação de uma forma geral. A maledicência, os vícios de uma forma geral, a cobiça e o desamor, né? Então, por isso é que nós temos ainda que muito trabalhar pelo desenvolvimento em nós das nossas virtudes, do nosso aperfeiçoamento. E isso se dará pela nossa persistência no bem, no trabalho do amor, porque nós estaremos construindo essa moralidade tão necessária, esse desenvolvimento tão necessário, quando nós nos distanciarmos dessas imperfeições que também nos distanciam da vivência da lei do Criador. Porque toda vez que nós nos distanciamos, nós deixamos de crescer em moralidade, nós deixamos de crescer em felicidade. Então, nós precisamos, então, nos livrar de todos esses vícios pelo trabalho no bem, para que nós possamos nos aproximar da lei de Deus e construir essa moralidade que há de nos impulsionar no progresso dos nossos espíritos. De tal forma que uma característica comum aos habitantes da Terra e em todos os mundos de prova e expiação é a rebeldia à lei de Deus. Santo Agostinho ainda nos informa que, em consequência dessa nossa rebeldia à lei de Deus, os habitantes da Terra têm que lutar contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza. Então, é muito trabalho rumo à busca da luz. E isso tudo se dará pelo nosso trabalho do bem para com o nosso semelhante, do bem, do cuidado para com o nosso planeta e para com o nosso crescimento. Esse duplo e árduo trabalho é que desenvolve as qualidades da inteligência e do coração. É quando nós trabalharmos em direção à busca, ao desenvolvimento dessas virtudes, como consequência da prática do bem e do amor ensinados pelo Cristo, é que nós desenvolveremos, então, pare essas qualidades, inteligência e a moralidade, a sensibilidade do coração. Joana de Ângeles, neste livro, O Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, psicografia de Divaldo Franco, ela nos reforça essa afirmativa anterior de Santo Agostinho, quando ela diz que, examinando o planeta terrestre, onde se debatem as forças do bem e do mal, constatamos ser ele, esse nosso planeta querido, uma escola de provas e depurações, cujas lições de aperfeiçoamento ocorrem mediante o império do sofrimento, mas podem converter-se ao impositivo do amor em conquistas permanentes e felicitadoras. Portanto, os mundos de provas e expiações, embora impere o sofrimento em decorrência das nossas infringências às leis do Criador, nós podemos também aprender a amar, transformar esse nosso sofrimento em alegria e em felicidade. Conforme nós trouxemos aqui para nossa conclusão,
Nos relata André Luiz que o caminho é: estude, medite, trabalhe e sirva sem interesse. Garanta, pois, a vitória do bem à sua volta, buscando a inspiração do Evangelho de Jesus e transformando para melhor o mundo em que você vive, sem esquecer que o vencedor autêntico está sempre em combate contra o mal em si mesmo. E é trabalhando arduamente para combater o mal que há em nós, é que nós vamos dar início à construção de uma morada interior que possa habitar em nós o Cristo, para que nós possamos acompanhá-lo, para que ele possa nos acompanhar onde quer que nós estejamos. Que a paz do Mestre Jesus continue vibrando em nossos corações, meus irmãos, hoje, agora e sempre. Que assim seja.